Fala galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de NFL aqui no KM Esportes. E eu não poderia começar o vídeo de outra maneira que não seja com a excelente notícia que hoje o Damar Hamlin, o safety dos Bills, que teve aquele choque com o T. Higgins na segunda-feira no Monday Night Football, ele está melhor. Para quem não viu o que aconteceu, como eu disse, teve esse choque com o T. Higgins. Ele acaba sofrendo uma pancada no peito, desmaia em campo, ele acabou tendo uma parada cardíaca, foi reanimado no campo mesmo. E assim, foi uma situação muito feia para quem tava vendo, né? Porque a gente viu os jogadores em volta chorando, foi muito forte assim a situação. Mas ainda bem que hoje ele se recuperou ainda não, né? Mas ele está se recuperando. Ele acabou acordando hoje. A primeira coisa que ele fala com o médico, inclusive, ele pergunta pro médico, né, se... nós ganhamos, se referindo ao jogo, assim, ele tava em choque porque ele não sabia que ele tinha ficado 2 dias apagado, né, assim, fora do mundo, digamos assim. Mas ainda bem que ele tá se recuperando. É a grande notícia do mundo dos esportes, sem dúvida nenhuma, nessa semana, que o Damar Hamlin aparentemente está bem e vai conseguir sair dessa, graças a Deus. Mas o vídeo de hoje eu queria falar sobre a semana 18 da NFL que vai acontecer. O jogo entre Bills e Bengals, para quem também não viu, ele foi cancelado, né? Obviamente, graças a esse lance do Damar Hamlin. E ainda não é oficial, mas há fontes que dizem que esse jogo não vai acontecer, até por conta do calendário, porque você não consegue encaixar esse jogo em momento algum, né? Porque nessa semana nós temos a semana 18 e na semana que vem já é playoff, já é wild card, então não tem como encaixar, porque você não pode adiar alguma semana porque o Super Bowl já tem data, então não dá pra adiar o Super Bowl também. Então as fontes dizem que esse jogo não vai acontecer e que a seed 1 da AFC, que tá entre Chiefs, Bills e Bengals, se tornaria por aproveitamento de vitórias. Então Bills e Bengals teriam um jogo a menos do que os Chiefs e isso seria decidido em aproveitamento de vitórias. Então, consequentemente, a primeira vaga deve ser do Kansas City Chiefs, porque já tem uma campanha melhor, já que venceu na última semana, né? Tava igual com os Bills, venceu na última semana, tá com uma vitória a mais, e pega o Las Vegas Raiders nessa semana, no Arrowhead, se eu não me engano. Não, mentira, em Las Vegas. O jogo é em Las Vegas, mas deve vencer, porque os Raiders não são um grande time nesse ano. Talvez a grande decepção da temporada junto com os Broncos, rival de divisão. E com o Jarrett Stidham como quarterback, não deve vencer o Kansas City Chiefs. Principalmente os Chiefs precisando da vitória para garantir a seed 1 e a folga no wild card. Então, mas no vídeo de hoje eu venho trazer os cenários para cada equipe se classificar ou deixar de se classificar nos playoffs. E também o que eu acho que vai acontecer, os palpites que eu tenho para essa semana. Eu vou ficar olhando pro lado aqui porque eu tô vendo aqui o Playoff Machine, né? Tô montando aqui os meus palpites. Vamos lá. Na AFC, quem ainda tem chance na AFC? O Kansas City Chiefs, se vencer, garante a seed 1, então garante a folga. Caso os Raiders vençam o Kansas City Chiefs e Buffalo vença o New England Patriots em Buffalo, o Buffalo Bills fica com a seed 1. Caso ambos percam e o Cincinnati Bengals vença, deixa eu confirmar aqui. Tá certo. O Kansas City Chiefs mantém a seed 1, então é isso. O Cincinnati Bengals com esse adiamento do jogo, com essa suspensão do jogo, né, porque não vai ter mais jogo, ele não tem mais chance de seed 1, então fica entre Chiefs e Bills, com os Chiefs, eles só perdem a seed 1 se eles perderem para os Raiders e se os Bills vencerem os Patriots. Essa é a situação. Na AFC ainda, nós temos outra disputa, deixa eu confirmar. Nós temos ainda a disputa pela seed 7, entre New England Patriots, Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers. Isso. No qual, vamos confirmar aqui. Se o New England Patriots vencer, o New England Patriots fica com a seed 7, que é a última vaga, e deve enfrentar o Buffalo Bills no wild card. Se os Patriots perderem para os Bills e os Dolphins vencerem os Jets em Miami, ainda não sabemos se o Tua vai jogar, é um grande desfalque, né? O Ted Bridgewater também se lesionou no último jogo, então fica difícil sem os dois. Mas pega o New York Jets já eliminado, os Jets foram eliminados justamente nessa última partida. Então, Miami precisa vencer e precisa que o New England Patriots perca para o Buffalo Bills. Caso o New England Patriots perca para o Buffalo Bills e o New York Jets vença o Miami Dolphins,
O Pittsburgh Steelers fica apenas a uma vitória, ou seja, a vitória contra Cleveland em Pittsburgh, de garantir essa 7ª vaga. E seria mais uma temporada na carreira do Mike Tomlin com campanha positiva, né? Que é um marco impressionante. Esse ano não parecia que isso ia acontecer. Pittsburgh, durante a primeira metade da temporada, era um time fraco, um time que, assim, fraco assim, né? A defesa era forte, sim, mas o ataque falta talento. E o Kenny Pickett mostrou, principalmente nesse último jogo contra Baltimore, no Sunday Night, que ele, cara, ele evoluiu. Ele é calouro ainda, tudo bem, mas ele jogou bem. Quando precisou no quarto período, ele fez a campanha da vitória. Então, assim, eu não acho que nenhum desses 3 times incomodam nos playoffs, porque eles pegam ou Bills ou Chiefs, e eu acho que nenhum dos 3 conseguem incomodar Chiefs e Bills no wild card. Mas aqui o meu palpite, levando em conta que o jogo dos Patriots é em Buffalo e Buffalo precisa vencer para tentar sonhar com a primeira vaga, porque joga no mesmo horário do Kansas City Chiefs, então o Buffalo não vai saber do resultado dos Chiefs. Eu acho que Buffalo vence e eu acho que Miami vence o New York Jets em Miami, portanto eu acho que os Dolphins garantem essa seed 7 apesar de tudo. Miami vem de 5 derrotas consecutivas, tava 8-3, agora tá 8-8, mas eu acho que Miami garante essa última vaga. Qual outra situação nós temos na AFC? Ah, claro, nós temos ainda uma vaga de playoffs na AFC, que é Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. Só que não é a seed 7, é a seed 4, para ver quem vence a AFC South. A situação é bem simples aqui, quem vencer garante essa última vaga entre os cabeças de chave, né, digamos assim, entre os campeões de divisão. O jogo é em Jacksonville. E eu acho que os Jaguars vencem. Se os Titans vencerem, os Titans se classificam, mas eu acho que os Jaguars são mais time no momento. Os Titans chegaram na temporada mais forte, certamente, mas os Titans regrediram enquanto os Jaguars evoluíram durante o ano. Então eu acho que Jacksonville vence esse jogo em casa, com o Trevor Lawrence jogando bem mais uma vez, eu imagino. E vá para os playoffs pegar o Los Angeles Chargers, que vai ser um grande jogo também. Pegar o Los Angeles Chargers, só para deixar claro, por quê? Porque os Chargers devem vencer os Broncos nessa semana. E Baltimore, eu acho que não vence Cincinnati. Caso os Broncos vençam os Chargers e os Ravens vençam os Bengals, os Ravens ficam com a seed 5 e eles se enfrentariam o Jacksonville Jaguars. Essa é a situação. Mas eu imagino que isso não vai acontecer, eu imagino que os Bengals vençam e que os Chargers vençam. Então, no meu Playoff Machine, nós teríamos Kansas City Chiefs com a seed 1, Buffalo Bills com a seed 2, Cincinnati Bengals 3, Jacksonville Jaguars 4. Aí nós teríamos os confrontos no Wild Card. Jaguars e Chargers, porque os Chargers seriam 5. Bengals e Baltimore, porque Baltimore seria o 6. E Buffalo e Miami, porque Miami seria o 7. 2 duelos de divisão entre Buffalo e Miami e Cincinnati e Baltimore. E é isso, né? Esse seria o meu playoff da AFC. Eu acho que eu não deixei faltar nenhum cenário aqui. Vamos para a NFC, que é onde tem mais coisa aí em aberto. Vamos lá, já garantidos nós temos Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Minnesota Timberwolves, quer dizer, Minnesota Timberwolves não, eu tô maluco, Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles e New York Giants, ou seja, uma vaga em aberto. No entanto, nós ainda temos a briga pela seed 1, porque hoje Philadelphia tem a melhor campanha. Só que Philadelphia recebe o New York Giants. O Giants já classificado e já é seed 6. Então os Giants não tem mais alteração no seu posicionamento. Eu imagino que o Philadelphia vai vencer esse jogo e vai garantir a seed 1. Mesmo com o Gardner Minshew, eu acho que os Eagles vencem, mesmo sem o Jalen Hurts. Mas nunca se sabe. Os Giants são um grande time esse ano, essa é a verdade. Apesar do Daniel Jones não, porque o Daniel Jones faz um bom ano, né? O Daniel Jones ele é um quarterback mediano para baixo, se a gente pegar a carreira dele. Mas esse ano ele tá jogando realmente bem. E eu acho que os Eagles vencem mesmo assim. Porque os Eagles são mais time, tem o melhor elenco da liga junto com os Niners, na minha opinião. Então eu acho que os Eagles confirmam o mando de quadra aqui e o mando de campo. E confirmam a seed 1. Qual o cenário aqui? Vamos ver. Se os Giants vencem esse jogo, aí a bola fica na mão dos Niners. Por quê? Porque os Niners recebem os Cardinals. E se os Niners vencerem com a vitória dos Giants contra os Eagles, os Niners viram a seed 1. Esse é o cenário. E com isso,
Se Dallas vence o Washington em Washington, Dallas vence a AFC East. E os Eagles perdem o mando de campo no Wild Card. Então o cenário aqui para os Eagles é basicamente 1 ou 5. Porque eu acho que os Cowboys vencem os Commanders também, porque os Commanders fizeram um bom ano. São uma boa equipe, mas aí a dúvida na posição de quarterback acabaram com o ano deles, porque o Tyler Heinicke fez um ano ok assim, mas ele sofria muito com turnovers. Aí na hora H pra brigar por playoffs, colocam o Carson Wentz e tipo, acabou a temporada pra eles. Vamos ver aqui. Dallas pode ser seed 1 ainda, porque se Philadelphia perde e Arizona perde, quer dizer, e Arizona ganha dos Niners, o Dallas Cowboys vira seed 1 com essa vitória. E um cenário muito mais improvável, que seria Philadelphia perde para os Giants, São Francisco perde para o Arizona Cardinals e Dallas Cowboys perde para o Washington Commanders, o Minnesota Vikings... Ah não, o Minnesota Vikings não tem chance de ser seed 1, porque caso tudo isso aconteça e os Vikings vençam os Bears, os Eagles continuam com a seed 1. No confronto direto, né, no desempate, os Eagles ainda estão na frente dos Vikings. Então o Minnesota não tem chance mais de ser seed 1 depois da derrota contra Green Bay na semana passada. Então é isso, 3 possíveis cenários para seed 1. Eu imagino que Philadelphia vai continuar, porque eu acho que os Eagles vencem os Giants em Filadélfia. Vamos ver aqui. Eu imagino que os Niners vão vencer os Cardinals, então eu acho que os Niners vão ser seed 2. Com os Vikings seed 3, porque eles devem vencer os Bears no Soldier Field. E os Bucks seed 4, porque não tem mais o que fazer, né? Venceu os Panthers semana passada e garantiu o título da divisão. E como não alcança o terceiro colocado, fica com a seed 4 como vencedor da NFC South. Vamos lá. Então com isso o Dallas ficaria com seed 5. Os Giants já são seed 6, não tem mais mudança. E agora é que o bicho pega. Eu tô aqui com a camisa do Green Bay Packers, né? Eu sou torcedor dos Packers. E o cenário é o seguinte. Nós temos Packers e Lions essa semana no Lambeau Field. E imagino que no mesmo horário nós temos Seahawks e Rams em Seattle. Se aqui o seguinte, chegam para a semana com Seattle na seed 7, classificado teoricamente, Green Bay o Detroit na seed 8 e o Green Bay na seed 9. No desempate triplo, os Packers ficam atrás dos 3. Por quê? Porque o confronto direto... Não, aliás, é o aproveitamento contra os adversários diretos. Então, nesse critério, Seattle vence tanto os Packers quanto os Lions e ficam à frente. Portanto, eles chegam para a semana 18 com a seed 7. No entanto, o único time que depende de si mesmo é o Green Bay Packers. Por quê? Porque se os Packers vencem os Lions, eles automaticamente eliminam os Lions, porque os 3 têm campanhas iguais, mas os Packers, se vencerem os Lions, ficam com campanha melhor que os Lions. E mesmo que Seattle vença o LA Rams, o critério de desempate não continua sendo o aproveitamento em adversários diretos, né? O critério de desempate passa a ser o confronto dentro da conferência, o aproveitamento dentro da conferência. E nisso Green Bay supera os Seahawks. Portanto, se Green Bay vencer, Green Bay está na pós-temporada. Esse é o cenário para os Packers. Para os Seahawks, é simples. Precisa vencer os Rams, o que eu acho que deve acontecer. E precisa que o Green Bay não vença os Lions. Lógico, o Lions venceu os Packers, no caso, né? Ou então um empate, mas é muito mais improvável. E os Lions precisam vencer os Packers e precisam que os Seahawks percam para os Rams. Esse é o cenário mais improvável para mim, porque eu não vejo nem os Lions vencendo o Green Bay e nem os Rams vencendo os Seahawks. Então eu acho que é muito difícil a situação do Detroit Lions. Vale lembrar que se complicou muito 2 semanas atrás, porque pegou o Carolina Panthers, os Lions vinham quentes na temporada, jogando um grande futebol americano, assim, um dos melhores ataques da liga. Ainda é um dos melhores ataques da liga. Mas pegou os Panthers e cedeu 290 jardas terrestres para os Panthers, para o Foreman e para o Chuba Hubbard. Então, assim, ali acabou a temporada dos Lions, porque se colocou numa situação quase que irreversível. Ainda mais com o Green Bay quente também, vencendo os Vikings semana passada, vencendo os Dolphins 2 semanas atrás. Green Bay se coloca forte assim nessa disputa. E hoje eu vejo os Packers chegando mais forte para a semana 18 do que os Lions. Mas lógico, vai ser um grande jogo. É um grande ataque, o ataque dos Lions, mas a defesa dos Packers vem bem nessas últimas semanas. Então, meu palpite é Packers. Meu palpite é Green Bay Packers seed 7.
E o agravante pros Lions ainda é que eles não dependem de si, né? Porque eles têm que torcer pros Seahawks perderem. E eu acho muito difícil os Seahawks perderem pros Rams. Porque os Rams simplesmente não são um bom time de futebol americano esse ano, né? Com o Baker, sem o Cooper Kupp, sem o Stafford, sem o Aaron Donald. Então, tipo, não tem a menor condição. Eu acho muito, muito improvável, assim, os Seahawks perderem em Seattle. Então é isso. Aqui na minha simulação ficou... Na NFC, Eagles Seed 1, São Francisco Seed 2, Minnesota Seed 3, Tampa Bay Seed 4, Dallas Cowboys Seed 5, New York Giants Seed 6 e Green Bay Packers Seed 7. Portanto, os confrontos seriam, no Wild Card, os Eagles folgam e os confrontos seriam Niners e Packers de novo. Niners e Packers se enfrentaram 2 vezes nos últimos 3 playoffs, as 2 os Niners venceram. E assim, é curioso porque ano passado eles se enfrentaram numa situação muito parecida com essa de agora. Só que ao contrário. Por quê? Temporada passada os Packers chegaram como o melhor time da liga para os playoffs, folgaram no Wild Card, pegaram os Niners que assim tinham um time talentoso, mas sofrendo com lesões, não era um grande time assim. No Wild Card conseguiu a vaga no final da temporada, nos trancos e barrancos, e venceu os Packers no Lambeau Field, correndo bem com a bola. A defesa jogou muito bem, né? Porque o ataque dos Packers conseguiu 3 pontos naquele jogo, porque foi 13-10, só que foi um touchdown de defesa, né? Então, em compensação, o ataque dos Niners eu acho que nem pontua naquele jogo, porque são 2 touchdowns, acho que foi 14-10 o jogo, são 2 touchdowns, um de defesa e um de special team, então assim... Cara, difícil. Mas eu acho que pode ser que aconteça igual a temporada passada. O time que não é favorito, que no caso esse ano seria os Packers, ir lá, chegar quente e vencer o favorito. Vamos ver. Brock Purdy em playoff, ele tá fazendo uma grande temporada, o terceiro quarterback dos Niners. Mas, sei lá, calouro, não tinha grandes expectativas em cima dele. E... vamos ver nessa pós-temporada contra a boa secundária dos Packers, caso esse confronto se concretize. Vikings e Giants, eu vejo um jogo equilibrado, mas eu acho que o Minnesota um pouquinho à frente, mas um jogo equilibrado. E Bucks e Cowboys, eu vejo os Cowboys melhores que os Bucks, mas Tom Brady, né? Tom Brady é o Tom Brady em playoff, então nem se fala. Ele não fez um grande ano, mas ele classificou esse time para os playoffs de novo, e de novo, e de novo, então... Em 22 anos saudáveis na liga, ele tem 21 classificações para playoffs. É um negócio assim de maluco o que esse cara faz. E 10 Super Bowls, né? 10 idas a Super Bowls, pra deixar claro. Então essa é a NFC. E a AFC fica com Chiefs, Seed 1, Bills 2, Bengals 3, Jaguars 4, Chargers 5, Ravens 6 e Dolphins 7 no meu palpitômetro aqui. Mas eu não me surpreenderia aqui, eu acho que eu nem comentei isso. Eu não me surpreenderia se os Steelers fossem pra pós-temporada, tá? Porque assim, eles precisam de uma combinação de resultado, mas eu acho difícil os Patriots vencerem os Bills em Buffalo. Eu acho difícil. E assim, eu não acho difícil os Jets vencerem os Dolphins em Miami. E então assim, caso esses dois cenários aconteçam e os Steelers vençam os Browns, coisa que eu acho que deve acontecer, os Steelers vão pra pós-temporada. Eu não duvido isso acontecer. O time do Mike Tomlin é encardido. Então, vamos ver. É isso. Muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui. Muito obrigado pela audiência. Em breve, semana que vem, tem mais vídeos de NFL falando sobre a semana 18 e projetando o próximo final de semana, o final de semana de Wild Card, um dos melhores finais de semana da temporada. E é isso, né? Tchau.